Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas, que o Senhor abençoe vocês todos poderosamente. Todas nós possamos, nessa noite, estar com o nosso coração aberto para entender a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite, amém? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Para a glória do Senhor? Aleluia. Aqui tá frio hoje. E aí, na cidade de vocês? Tem gente de todo lugar, né? Aqui tá frio. Aqui hoje tá mostrando no celular agora 19 graus. Pra gente aqui dá pra pôr até touca. A gente não tá acostumado com esse frio aqui, não. Aleluia. Obrigada, Jesus, por mais essa noite. Obrigada. Hoje nós vamos entrar na presença do Pai, de verdade. O Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo pede para que a gente vá no profundo da presença dele. Então, hoje nós vamos fazer a oração inicial, né? Vou fazer a oração inicial e nós vamos louvar um pouquinho, tá bom? Nós vamos louvar, nós vamos cantar o Senhor para que a nuvem da glória desça. E aí eu vou aplicar a palavra, é uma palavra profunda, né? Nós vamos falar sobre o tabernáculo, o significado dele na nossa vida. Por que o Senhor fez a construção do tabernáculo? Qual o significado hoje para nós? Desse tabernáculo, dessas três portas, dessas três entradas. Isso para nós é uma chave poderosa para a gente alcançar a presença do Pai de forma profunda, com uma intimidade, né? E então nós vamos orar, tá bom? Para que a gente possa iniciar e trazer a palavra dessa noite. E vai ser poderoso, e vai ser lindo, e vai ser um romper. Todo aquele que tem dificuldade de estar na presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, vai ser, vai ser assim, derrubado, quebrado, anulado. Toda a fortaleza vai ser dissipada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor esse ministério, o estudo dessa noite. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir na nossa vida, de agir nesse ministério, de nos trazer a sua palavra, Pai, em espírito e em verdade, a palavra revelada no coração de cada uma de nós. Eu peço agora, em nome de Jesus, Pai, pela vida de cada uma das suas filhas que estão aqui agora. Eu peço que os seus anjos, Senhor, ministradores do teu evangelho, que eles possam, Senhor, estar entrando na casa de cada uma das suas filhas agora, levando toda a paz, todo o entendimento, levando, Senhor, toda a estrutura necessária para que haja um coração entregue, um coração rendido. Eu repreendo todo o espírito de distração em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo e rejeito todo o coração endurecido, toda a mente que tenta ficar blindada. Eu rejeito agora em nome do Senhor Jesus que essa mente se abra agora, Pai, em nome de Jesus, para receber a palavra que o Senhor tem para trazer para cada uma de nós nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, em espírito e em verdade, de forma genuína, Pai, caminhar passo a passo em direção ao Senhor, porque nós entendemos que quanto mais cheias do teu amor nós somos, mais os valores do mundo se perdem para nós. Quanto mais cheias da presença do teu Espírito Santo nós somos, Pai, mais os nossos olhos veem as coisas com amor. E é esse o desejo do nosso coração, que os nossos olhos sejam cheios de amor, que as coisas que nos traz valor sejam coisas verdadeiras vindas do Senhor, Pai. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. E em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. E é isso que eu te peço e declaro no nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor agora de todo o nosso coração, com todo sentimento de entrega, Pai. Nós estamos diante do Senhor agora e te louvaremos e te adoraremos antes de receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Passo para o louvor, em nome de Jesus. Santo,
Espírito sempre aqui, vem dar encher esse lugar, é o desejo, meu coração, sermos dados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem para encher esse lugar. É o desejo do teu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória da igual, glória da melhor, pra se comparar, com a esperança tua presença. Eu vou viver com mais doce amor, liberta o meu ser e adorar a ti, nos faz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo para encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, aleluia, aleluia, obrigado. O ambiente já está cheio da glória do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, obrigada, Jesus. Bom, o tema hoje que nós vamos falar é sobre o tabernáculo, sobre a estrutura geral do tabernáculo, com a visão de fora para dentro. Amém? Então, o que o tabernáculo representa na nossa vida, na nossa busca espiritual, né? Pela presença de Deus, qual que é o significado que ele nos traz? O que cada porta nos ensina, é isso que nós vamos ver. O que cada porta desse tabernáculo nos traz como caminho para buscar a presença de Deus, né? Que é um tempo de intimidade com o Senhor, que nós precisamos aprender a ter através desse exemplo que nós temos nas Escrituras. Então, o viver sobrenatural com o Espírito Santo de Deus é o que nós buscamos, é o que nós estamos buscando o tempo todo. Então, quando nós gravamos esse caminho no nosso coração e nós entendemos sobre isso, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, ela começa a buscar as coisas do reino de uma forma mais intencional, mais dedicada, de forma que quando você se coloca a orar, você gravou o significado do tabernáculo, então você vai buscar entrar em cada porta do tabernáculo, para que você chegue no Santo dos Santos, na presença do Pai. Amém? Então, nós vamos ver agora a primeira porta. O que significa? Coloca para mim, Heitor, a foto do tabernáculo no geral. Uma vez eu trouxe uma foto, mas eu não falei muito dele. E hoje eu trouxe para que vocês entendam o significado do tabernáculo na nossa vida, tá bom? Então, olha só. A primeira porta é a do átrio, tá? Então, vocês veem aqui que existe, então, essa parede, né, com os tecidos. Então, dentro dessa parede é o tabernáculo. Então, todos que estão do lado de fora da cortina, da primeira cortina roxa, quando eles entram, essa é a primeira porta.
Essa é a porta do átrio, que é o pátio exterior, tá? Então, a entrada do átrio, como está escrito lá em Êxodo 27, pega a sua Bíblia, hoje nós vamos todas procurar, tá bom? Nós vamos marcar, porque é muito importante. Então, em Êxodo capítulo 27, versículo 16, diz assim, ó. Deixa eu procurar aqui também, que eu estou procurando. Capítulo 27, versículo 16. Diz assim: na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido, feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Aqui, se você está com a sua caneta, você pode grifar esse versículo 16, que é como fala, como vai estar a entrada, né? A entrada do pátio, que será essa cortina. Então, imagina, 8 metros é muito alto. É muito alto, 8 metros. Imagina, uma casa com uma casa com teto de 5 metros de altura já é alta. Então, imagina 8, né? É mais alto ainda. Então, assim, ó, aqui, deixa eu fechar uma tela que abriu, queria me atrapalhar. Qual que era o propósito aqui dessa primeira porta? Para a entrada do átrio. Esse lugar, o propósito era ter uma entrada principal, tá bom? Onde todos tinham acesso. Então, entenda, nessa parte onde vocês vê ali, que as pessoas estão ali, todos tinham acesso, todo o povo tinha o acesso. Esse acesso dessa primeira entrada representa Jesus como um caminho na nossa vida. Então, essa aplicação nos traz o direcionamento da seguinte forma: entendam que só há uma entrada para Deus. E está escrito lá em João. Vamos lá em João agora. João é o Novo Testamento, tá? João é um dos primeiros, é o quarto livro. João capítulo 10, para você também grifar. Capítulo 10, versículo 9, quando diz assim, ó. Jesus dizendo, tá? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Aleluia. É Jesus dizendo. Então, aqui, essa primeira porta, ela representa Jesus como o caminho. E que só tem essa entrada para Deus. E essa entrada é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta para o nosso caminho da salvação. Para que nós possamos chegar até Deus por intermédio dele. Amém? Assim diz. Então, se alguém entra por mim, será salvo. Assim diz Jesus. É a palavra dele que está sendo dita aqui. Pode grifar. De novo, vou falar João 10, versículo 9. Tá bom? Então, dentro dessa entrada, agora vamos falar o que tem dentro dessa entrada para você entender. Ali naquele pátio onde tem esse monte de gente. O que tem ali? Tem um altar do holocausto. O altar do holocausto é essa parte que vocês estão vendo bem no centro, grande, com uma chama de fogo, onde eram oferecidos os sacrifícios ali. Lembra que naquela época, que teve uma aula que eu falei, que antigamente, né, que no Antigo Testamento, precisava ficar sacrificando animais sempre para poder os pecados serem encobertos, para que os pecados do povo fossem encobertos. Então, esse altar era para esse sacrifício, para as pessoas sacrificarem animais ali, era onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus, né, como pedido de perdão, ou como gratidão. Esse altar era usado para isso, por todos, tá bom? Só que esse altar do holocausto, ele também representa, que nós vamos ver em Êxodo, capítulo 27, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, vai lá no começo da Bíblia agora. Êxodo 27, versículo 1. Logo no comecinho nós vamos ler, do 1 ao 8. Tá bom? Nós vamos ver sobre esse altar do holocausto. Quando diz assim, ó. Êxodo 27, versículo 1, tá?
O Senhor disse a Moisés, então foi o Senhor Deus que disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 m de comprimento por 2,20 m de largura e 1,30 m de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Façam também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeiras de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfeitados nas argolas de um lado e do outro do altar, quando tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Veja que o Senhor Deus é um Deus de ordem, é um Deus de detalhes. Ele deu detalhes a Moisés de como ele gostaria que fosse construído tudo que está nesse primeiro pátio, nessa primeira porta. Ele falou sobre o altar do holocausto, ele falou sobre as bacias, né? As bacias de bronze nós vamos ler agora, que eu vou passar para vocês em outro lugar. Mas ele deu todos os detalhes que era para ser construído, para ser colocado ali, para que o povo pudesse entrar e ter o acesso à primeira porta, tá bom? Agora, no mesmo Êxodo, no capítulo 30, um pouquinho mais para frente, você vai lá no versículo 17, que está escrito assim, ó, a pia de bronze, né, que é a bacia de bronze, diz assim, ó, o Senhor Deus disse a Moisés, faça uma pia de bronze, com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar, e ponha água dentro dela. Então, Jesus pede para construir essa pia, né, essa bacia, e enchê-la de água. E diz assim, Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés, antes de entrarem na tenda, ou antes de chegarem perto do altar, para apresentar a oferta de alimento. Assim, eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés, para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por eles e pelos seus descendentes. Aleluia. Então, nós vimos assim, ó, nesse mesmo espaço, também tem a bacia de bronze, que representa a purificação, simboliza ali a santificação, a purificação deles, né? Mas também simboliza o batismo, tá? Para que eles possam se limpar, assim como ordenou Deus nesse tempo, tá bom? Para que eles pudessem passar da primeira porta. Então, essa bacia servia ali para os sacerdotes, para que eles lavassem suas mãos e os pés, antes de entrar no lugar santo dessa tenda, tá bom? Evitando ali a morte por impureza. Assim, o Senhor trouxe a palavra que nós lemos agora. Mas depois, Jesus falou sobre isso. Depois, no Evangelho, Novo Testamento, nós vimos que Jesus falou sobre esse ritual, dizendo que nada adianta se lavar por fora e se manter sujo por dentro. Amém? Essa fala ele usou com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus ficaram presos nesse ritual e não se preocupavam com o interior. Então, Jesus veio para mostrar para eles que alguns rituais não deveriam continuar sendo feitos se por dentro não tivesse havendo uma limpeza, uma cura, uma verdade sendo gerada. Amém? Então, todos tinham acesso a essa primeira parte, como vocês veem aí. A segunda porta é a porta do lugar santo. Já não eram todos que entravam. Somente os sacerdotes entravam nessa segunda porta. Aonde é essa segunda porta? Vocês estão vendo que no fundo da foto tem uma tenda que a frente é toda fechada, né? Com a cortina roxa.
Então, ali, a partir dessa cortina, eu estou arrepiando, glória a Deus. A partir dessa cortina, começa a ser o lugar santo, onde só o sacerdote e o sumo sacerdote poderia entrar, porque tinha toda uma exigência do nosso Deus de estar tendo uma vida de santidade, uma vida de busca. Amém? Pode passar aí por a segunda foto, para elas irem tendo uma visão. Então, quando passava então por essa cortina, vocês já podem ver o que tem dentro da segunda porta, né? A segunda porta que chama Porta do Lugar Santo. A referência tá também. Vamos lá em Êxodo 26. Volta um pouquinho para trás. Vai grifando, tá? Em Êxodo 26, 36. Diz assim, ó. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios azuis de lã, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Então, Deus é um Deus de detalhes. Ele pedia que tudo fosse feito em perfeição. Amém? Ele deu todas as instruções da construção da tenda, desse lugar, onde ele queria que a presença dele estivesse no meio do povo, para que o povo o buscasse, para que o povo temesse a ele. Amém? Então, essa é outra referência que nós temos da segunda porta. Então, qual o propósito? Qual era o propósito dessa segunda porta? Só os sacerdotes podiam entrar. Isso representa a verdade, o acesso ao relacionamento mais profundo com o Senhor, que é onde nós vamos entrar hoje. No relacionamento mais profundo. Nós vamos sair desse lugar onde todos podem entrar. Nós não queremos mais ficar só nessa primeira porta. A gente quer entrar na segunda porta também. Amém? Em nome de Jesus. Então, a aplicação dessa entrada, dessa segunda porta, era que só entra quem serve, quem se consagra, quem está em santidade e vive buscando por ela todos os dias, assim como está em Hebreus. Vamos lá em Hebreus? Hebreus está lá no Novo Testamento. Deixa eu ver, cadê o meu Hebreus aqui? Hebreus está no Novo Testamento. Pode procurar, eu também estou procurando ainda. Perto de Tito, Filemon, Tiago. Está perto de Tiago. Hebreus está antes de Tiago. Hebreus capítulo 10, versículo 19, quando diz assim, ó. Nós vamos entender agora a segunda entrada, tá? Quando diz assim, ó. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor, entende? Aleluia! Olha só o que nós recebemos do Senhor Jesus. Então, aqui fala que por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Jesus abriu para nós um caminho novo. Versículo 21. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e firme na fé, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Amém? Glória a Deus. Vocês viram o que a palavra de Deus nos dá? Que nós devemos chegar perto de Deus com um coração sincero. Nós devemos nos aproximar do Senhor com um coração sincero. Se nós estamos com o nosso coração sincero, se nós estamos buscando a presença do Senhor, nós conseguimos nos aproximar dele, porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar esse acesso,
para nós entrarmos em todos os compartimentos dessa tenda do tabernáculo. Assim diz a palavra de Deus. Então, dentro desse espaço, o que tinha que vocês estão vendo ali? Que a cortina está aberta. Tinha o candelabro. O candelabro trazia luz, iluminação ao ambiente, que representa o Espírito Santo de Deus. Então, a luz do candelabro representa para nós o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós passamos dessa porta, nós estamos acessando o Espírito Santo de Deus. A mesa dos pães, né, a mesa da proposição, que também está em Êxodo 25, nós vamos ver já, representa a nossa comunhão com Deus. Aponta para Cristo, que Cristo é o pão da vida. É a palavra que alimenta o nosso espírito. Então, quando nós ouvimos assim, eu quero ter fome, eu quero ter sede da palavra de Deus, é sobre isso. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que alimenta o nosso espírito, que nos fortalece. Amém? Por isso nós fazemos a ceia, porque Jesus é o pão que nós precisamos. Então, ali está a mesa com os pães representando. E os 12 pães, que a Bíblia diz que é colocado sobre a mesa, que todo sábado era colocado 12 pães, representava as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Amém? Glórias a Jesus. Então, nós vimos em Êxodo 25, lá no começo. Vamos voltar de novo lá no começo da Bíblia. Ó. Êxodo 25. Volta lá para você grifar. Para você deixar mesmo guardado no seu coração aonde você quer chegar. Até que porta você quer ir do tabernáculo. Qual a porta você quer viver. Tá bom? Êxodo 25, do versículo 23 agora. Nós vamos ler. Versículo 23 diz assim, ó. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro, ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passam cabos para carregar essa mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Então, aqui, nós vimos que... Aí, vamos lá no versículo 20, no versículo 30. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Então, esses pães eram oferecidos a Deus, tá bom? Esses pães eram oferecidos ao Senhor. Todo sábado era colocado os pães lá, tá bom? Uma vez por semana, os sacerdotes faziam isso ao Senhor, em oferta a Ele, tá bom? Depois, no versículo 31, vai falar sobre o candelabro, né, do 31 ao 40. E aí é onde o Senhor passa todas em mínimo detalhe, como é que Ele quer que seja feito esse candelabro. Ó. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. Estou lendo o versículo 31, tá? As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e suas pétalas. E debaixo de cada um dos 3 pares de braços, deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Olha como Deus é um Deus de detalhe.
Por isso que quando nós conquistamos as coisas que Deus nos dá, por isso que quando nós recebemos através do nosso caminhar junto com Cristo, aquilo que Deus nos dá, nós devemos cuidar com muito amor. Quando você conquista o seu espaço, através das bênçãos do Senhor, seja o seu trabalho, seja a sua casa, nós devemos procurar manter o ambiente em detalhes para agradar o coração do Senhor, em ordem, organizado, buscar uma decoração que agrada o coração do Senhor. Entende? É sobre isso. Em tudo nós devemos buscar agradar o nosso Pai. Então, nesse espaço tinha o candelabro, que representa o Espírito Santo, a mesa dos pães, que representa o alimento do nosso espírito, que é a palavra, que aponta para Cristo como sendo o pão da vida, da nossa vida, e o altar do incenso. O altar do incenso representa a nossa oração. O incenso queimando é o símbolo da adoração, da intercessão. Amém? Então, o que traz a representação do incenso, né? Do altar de incenso? A rendição, a nossa entrega, o reconhecimento da nossa total dependência do Senhor, arrependimento dos nossos pecados, a busca pela santidade constante, né? O que é a santidade, para quem não sabe? Viver longe do pecado, se policiar diante de todas as coisas, o que você está falando, o que você está vendo, o que você está pensando, isso é buscar uma vida de santidade. Então, quando o incenso queimava, quando a fumaça do incenso subia, as orações ali colocadas no altar subiam a Deus, um aroma agradável ao Pai. Amém? Essa é a representação da segunda porta. Então, quando nós entramos na segunda porta, ali na segunda porta, nós nos colocamos na presença de Deus, então nós louvamos, nós adoramos, nós agradecemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos colocamos à disposição do Pai, à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa nos moldar, nos forjar, para que Ele possa nos fazer como é o desejo do coração dele diante da nossa missão, diante de todas as coisas que nós precisamos fazer, seja dos nossos estudos ou das nossas responsabilidades sociais, responsabilidades profissional, familiar. Então, nesse lugar é onde nós nos rendemos diante do Senhor e choramos e clamamos a Ele. É onde, através da tua súplica, do teu clamor, a tua oração sobe, entende? Como um incenso ali sendo queimado. É a sua oração, é oração pela sua vida, é oração por intercessão por alguém que você possa estar fazendo. Então, é nessa segunda porta, é ali que é o lugar de você adorar, de você clamar, de você se entregar ao Senhor. É na segunda porta que você precisa entrar para poder deixar o Espírito Santo te tratar, para você dizer, vem Espírito Santo, me estica, me forja, me coloca do jeito que o Senhor quer que eu seja, essa vida que eu quero agora, porque eu não quero perder a minha salvação, mantenho o meu nome no livro da vida, entende? É nesse lugar. Então, quando você orar, agora você viu as imagens, então você imagina, você passa pela primeira porta, e aí você vai ver que a primeira porta está todo mundo ali preocupado e oferecendo, mas né, não sabe muito o que fazer, mas você não, você já vai para a segunda porta, porque você já tem o acesso, porque você já entendeu que você pode entrar na segunda porta, porque o teu coração está pronto, porque você já está rendida. Então é onde você vai se colocar diante do Senhor ali de joelhos, e você vai clamar, e você vai colocar os seus medos e as suas ansiedades, entende? É esse o lugar. A segunda porta te dá isso, te traz a luz e a presença do Espírito Santo, te traz ali um tempo de comunhão com Deus, que é aonde você vai buscar o alimento da tua vida, que é a palavra. Amém? Essa é a segunda porta onde nós devemos estar. E a terceira porta é o véu do Santo dos Santos. O véu do Santo dos Santos é uma referência que está em Êxodo também, 26, do 31 ao 33, quando diz assim, ó, pode passar, Heitor, quando diz assim, ó, faça uma cortina de tecido feito de linho fino, né, é essa, Heitor? É a próxima? Ah, tá bom, então volta a outra lá pra gente, só para eu dar uma observação.
Vocês veem que não tem como dar zoom, Heitor? Lá na portinha do fundo, é porque eu não consegui fazer uma foto. Vocês veem que lá no fundo, ó, tem uma porta de cortina também, e lá só tem a Arca da Aliança, porque é a presença de Deus. Amém? É um espaço somente da Arca da Aliança, tá? Então nós vamos ler agora. E é um espaço que ficava no fundo dessa tenda. Lá a presença do Senhor estava. Então agora pode pôr a foto da Arca da Aliança. Então está escrito assim, ó, no versículo 31 do capítulo 26. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essas cortinas em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. Aleluia. Onde estarão as 2 placas de pedra. Glória a Deus. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, a segunda porta é o lugar santo, mas a terceira porta é o lugar santíssimo. Amém? Aleluia, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Então, nós temos essa referência do lugar santíssimo. Depois, se você quiser ler todinho o capítulo 26, você pode ler o 26 e o 27, que você vai entender, tá bom? Aonde nós queremos ir, aonde nós estamos buscando entrar, porque nós somos mulheres que nós estamos sendo levantadas, avivadas, fortalecidas, nós estamos nos levantando como leoas mesmo, como mulheres de guerra para interceder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para interceder sobre a vida de todo aquele que precisa, porque essa é a nossa missão. Mas para isso nós precisamos aprender a acessar esses lugares. Amém? Então, aqui o propósito desse lugar separava o santo dos santos. Então, nesse lugar da Arca da Aliança, que vocês estão vendo, coisa mais linda que Deus deu a explicação a Moisés em detalhes de como ele gostaria que fosse construída essa arca. Eu até comprei uma para mim, ó, na última conferência que eu fui, ó, que bonitinha, ó. Deixa eu sair para mostrar ela. Ó, eu fui na conferência agora, e aí eu comprei, eu achei tão bonitinha, e ela abre, tá, gente? Que bonitinha. Então eu comprei agora por quê? Porque ela representa a presença do Senhor. E eu acabei colocando aqui na nossa área, onde nós temos o altar de oração, que é bem aqui no ambiente onde nós estamos na cozinha. Então, o propósito era esse, tá bom? Então, só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. Olha só, o sumo sacerdote está acima do sacerdote, tá? Então, só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar uma vez por ano. Olha isso, lá no Antigo Testamento, só uma vez por ano. Você já pensou se hoje nós precisássemos esperar uma vez por ano para entrar na presença do nosso Deus, do nosso Pai? Para pensar quanto privilégio, através do amor de Jesus, nós temos de saber que se nós colocarmos o nosso joelho no chão e começar a louvar e adorar e aclamar, o nosso Pai vem com os seus anjos, através do Espírito Santo dele, nos socorrer, nos ouvir, colher os nossos pedidos, as nossas súplicas. Aqui, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ele só podia entrar com sangue. Com sangue significa com sacrifício. O sumo sacerdote levava o sangue de animais sacrificados, touros, bode, tá? Então ele aspergiu o sangue sobre o propiciatório, que é a tampa, sobre a tampa da Arca da Aliança, para fazer expiação pelos pecados do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar, levava o sangue dos animais e passava, colocava em cima da tampa da Arca da Aliança, para que os pecados do povo fossem expiados, cobertos. Entende?
A Arca da Aliança representa a vida, comunhão plena com Deus. Só que nós sabemos de uma verdade, não é? Vamos lá ler em Mateus 27? Pega lá Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 27. Vamos ler o que está escrito lá? Mateus 27, versículo 51, diz assim: Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, e de cima até embaixo a terra tremeu e as rochas se partiram. Aleluia. Aleluia. Vamos ler um pouquinho antes, porque que o véu se rasgou? Vai lá no versículo 50. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. Amém? Entendeu? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. A morte de Jesus Cristo naquela cruz rasgou o véu dessa porta, da terceira porta, dando a todos nós o acesso no lugar do Santíssimo, o acesso direto a Deus, o acesso direto ao Pai. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 com a morte de Jesus. Isso aconteceu. Amém? O que estava ali dentro? Vocês devem estar se perguntando, né? O que estava dentro da terceira porta? A Arca da Aliança? Em Êxodo 25, 10, traz para nós que simboliza a presença manifesta de Deus. Volta lá. Êxodo 25. Êxodo está no começo da Bíblia. Êxodo 25, versículo 10. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde que fala o que tinha dentro dela, sem ser as dimensões. 22. Aqui, ó. Versículo 20. Vamos começar aqui, ó. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei, a palavra de Deus com os 10 mandamentos. Ficava dentro da Arca da Aliança. A tábua dos 10 mandamentos que Deus escreveu para Moisés quando ele ficou 40 dias no monte. Tinha o maná da provisão. O maná também estava dentro da Arca da Aliança. E também tinha a vara de Arão, aquela vara que brotou uma flor, que representa a autoridade e milagre. Então, dentro da arca tinha esses 3 objetos. A tábua das leis com os 10 mandamentos. O maná como sendo a provisão. E a autoridade e milagre através da vara de Arão. Então, entendam que é tudo que nós precisamos. Estar na presença do Pai, no lugar santíssimo. Cumprir os mandamentos das leis do Senhor. Confiar a nossa vida toda nele, que a provisão vem dele, que é ele que faz, que é ele que nos dá, a nossa vida é governada por ele, ele que dá a provisão de todas as coisas para nós. E nós temos, em nome de Jesus, a autoridade de orar, a autoridade de levar cura, de libertar vidas, de levar milagre na vida das pessoas, porque o Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Amém? Glórias a Jesus. Então veja, a primeira porta, porta do átrio, salvação. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Nós só conseguimos entrar na primeira porta se nós estivermos com Jesus. Está escrito lá em João 14. Se você for lá, está escrito lá, João, Novo Testamento, 14. Está escrito em João 14. João 14, versículo 6. Está escrito assim, ó.
Opa, fui parar em Lucas. João 14. Versículo 6 está escrito assim, ó. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É isso que Jesus diz em João 14. A segunda porta é o lugar santo, é o lugar da santificação, é onde nós entramos, choramos, rendemos, é onde nós nos derramamos ao Senhor. É o lugar santo, é o lugar da verdade, é o lugar onde nós falamos toda a verdade a Deus, onde nós abrimos o nosso coração ao arrependimento dos nossos pecados. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a santificação. Amém? E através disso, nós descemos as águas do batismo, então nós recebemos o Espírito Santo e nós seremos salvos. Aí está escrito onde isso também, no mesmo lugar. João capítulo 14, continuando, versículo 6. É a mesma coisa. Jesus é o caminho e a verdade, e a vida também. E o lugar do Santo dos Santos, que é a terceira porta, é a vida, é a glorificação. Entende que em um único versículo está as três portas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira porta é o caminho, você entrou, você já está com Jesus. Segunda porta é o lugar da verdade, é o lugar de você se rasgar, de você não ter medo, de você confiar que o Senhor vai te guiar. E a terceira porta é a vida, é a glorificação. O tabernáculo, ele é um mapa espiritual para nós. Cada passo que nós damos revela o plano de Deus para nos levar na condição de pecadores, que é ali no pátio, porque no pátio só tá os pecadores ali. No pátio fica todos os pecadores. Porque quando você acessa a segunda porta, você já deixa de ser um pecador, você já está buscando a sua santificação. Então, cada passo é o plano de Deus. Ó, você tira você da condição de pecador, que é o pátio, para filhos consagrados, que você vai para o lugar santo. E aí, finalmente, para amigos íntimos, na presença do Senhor, você vai para o Santo dos Santos, que é quando você vai além. Quando ficar só no lugar santo para você, já não é mais o que você quer, você sabe que tem mais. Você sabe que você pode ir mais, e você quer ir mais, então você vai mais. Entende? Então, você está parada no pátio? Como que você está hoje? Você está parada no pátio? Ou você está desejando avançar para a presença manifesta de Deus? O véu foi rasgado. A presença, ela é acessível a nós. Mas o preço é a santidade e a nossa entrega. Esse é o preço que nós temos que pagar. Então, entenda que quando nós acessamos a presença gloriosa no lugar santíssimo, é onde nós vivemos algo sobrenatural, é onde nós vivemos a presença manifesta do Senhor através do Espírito Santo. É onde nós muitas vezes, quando o Espírito Santo te toma, você perde o controle do seu corpo, porque a presença é tão poderosa, tão gloriosa, que o seu corpo não suporta. Então, é onde muitos choram sem controle, choram. É a presença do Espírito Santo faz com que a pessoa chore. Outros caem no chão, no sono profundo. Outros sentem o corpo estremecer, como se estivesse tomando choque, não tem controle sobre o corpo. É a presença do Espírito Santo de Deus manifesta em você. Então, é quando você está na terceira porta, quando você acessa, quando você consegue acessar o lugar santíssimo. Entende? Onde você sente a presença do Espírito Santo, que pode ser através de um calor intenso, através de um momento onde você glorifica, e a sua mente você tem a sensação que está anestesiada, que você não está nem na terra e nem no céu, e você está no meio plano. Esse é o lugar santíssimo. É você buscar da glória de Deus, é você desejar entrar debaixo da nuvem de glória e falar: Senhor, eu não quero sair desse lugar nunca mais, porque aqui é onde encontro a paz completa sobre a minha vida, a paz que eu busco para poder, diante de todas as situações, eu levar a minha vida. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero levar para as pessoas, é isso que eu quero
derramar sobre o coração das pessoas, Pai. Não me deixa sair desse lugar nunca mais. Entende? Então, entenda que quando você orar a partir de hoje, para você que não tinha esse conhecimento assim, dessa forma, entenda que você que está aqui comigo, tem mulheres que estão aqui desde a primeira aula, você não está mais na primeira porta, você não está mais no pátio onde ficam os pecadores, você já está na primeira porta. Você já foi para a primeira porta. E se por algum motivo você estiver na primeira porta, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que hoje você vai entrar na segunda e na terceira porta. Amém? Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, vamos percorrer esse caminho? Em nome de Jesus? Vamos começar com a gratidão? Em nome de Jesus? Abre lá Salmo 100. Em nome de Jesus. Salmo 100. Vamos começar com gratidão. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler para vocês, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Ou seja, você está na segunda porta, comece a louvar, comece a adorar, comece a chamar, clamar por Ele. Amém? Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça, entrem nos seus pátios com louvor. Aleluia! Glória a Deus, louvem a Deus e sejam agradecidos por Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim. Aleluia, glória a Deus. Olha o que traz para nós no Salmo 100. É assim que nós temos que entrar no tabernáculo, é assim que nós temos que acessar as portas do templo, passando com alegria na primeira porta, rapidamente, a gente já sabe que ali não é mais o nosso lugar, e a gente já se coloca na segunda porta em posição, em louvor, em adoração, porque o que a gente quer na segunda porta é acessar a terceira, entende? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, é através da nossa entrega, é através dos nossos sacrifícios, entende? Não dá para ir para os outros sem passar por esse lugar. Não dá para ir para a terceira porta sem antes passar pela segunda porta. Nós precisamos passar pela segunda porta, porque é ali que nós começamos a nos entregar para acessar a terceira porta, entende? É um lugar na segunda porta onde nós precisamos ali nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar em oração e ouvir a nossa oração e fazer com que ela chegue ao Pai em espírito e em verdade. Entende? E depois de você perseverar ali naquele ambiente, é quando você começa a sentir a presença de Deus, depois de muito louvar, depois de muito adorar, depois de orar em línguas, para você que ora em línguas, e aí você está naquela atmosfera da glória, aí você rapidamente você acontece assim, rapidamente, aí você sente a tua cabeça ali já começar a ficar anestesiado, teu corpo começa a esquentar, o Espírito Santo te toma e a presença de Deus ali já se faz sobre você. Amém? Amém? Glória a Deus, obrigada, Jesus, por esse momento, obrigada, Jesus. Lembre-se que a purificação é necessária na nossa vida, lembre-se da pia do lavatório, da bacia de bronze, nós precisamos sempre ali, né, porque a bacia de bronze ali, a pia, é como se ela representa a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela nos julga, mas ela também nos lava. Nós precisamos sempre estar buscando ali, estarmos limpos, não só por fora, como os fariseus, mas por dentro também, através da palavra. O santo lugar é onde nós não estamos mais ali por nós estamos ali porque nós estamos buscando a presença do Senhor, entende? Nós estamos ali porque a gente quer viver com Ele. Então, o santo lugar é onde nós começamos ali na presença do Espírito Santo exaltar, não se esqueçam, tá bom? E não se esqueçam do incenso também, procurem a imagem do incenso queimando e subindo, é a tua oração subindo, é o teu clamor subindo, é a tua oração, a tua adoração,
é a sua entrega, os seus agradecimentos, os seus pedidos, tudo vai subindo. Então, quando você ora, assim, você imagina que está subindo, que essa oração está sendo de verdade, está sendo de forma genuína. Então, o Senhor está recebendo como uma oferta agradável, porque você está ali se entregando com tudo que você tem. Você tem sua voz, você tem a sua boca. Clame ao Senhor, exalte ao Senhor através da tua voz. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vergonha do quê? Tá só você e o Senhor, se derrama diante dele. E não se esqueça dos pães, da mesa dos pães, tá bom? Que é o alimento do nosso espírito, que é o nosso Senhor Jesus, é amar Jesus, é ter amor por Jesus, recebendo Ele como alimento da nossa vida, amém? E depois de você se alimentar dos pães, que é de Jesus ali, e depois de você estar na presença da luz ali do candelabro, que é a presença do Espírito Santo, o que acontece? Você vê a glória. Quando você vê, você já está na terceira porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que nunca mais vocês vão esquecer desse ensinamento que o Senhor Jesus nos trouxe. Principalmente a hora que você se colocar em oração. Você vai entender que você já não está mais na primeira porta, que você está na segunda, mas que você quer sempre acessar a terceira. Você quer sempre acessar a terceira. Mas para você acessar a terceira, você tem que se derramar na segunda. Amém? Então, imagina, quando eu vou orar, eu passo rapidinho na primeira. Que eu vou perder tempo na primeira. A primeira já não nos pertence mais. Amém? Nós não estamos mais nesse nível espiritual, nós já estamos mais acima. Glória a Deus por isso. O nosso coração está aberto, o nosso coração está receptivo. Os nossos olhos já não vê mais as coisas como nós víamos antes. Não vê. Glória a Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. É isso mesmo, minha irmã. Glorifico a Deus pela sua vida. Todas nós vamos no terceiro lugar e vai ser agora. Amém? Nós vamos orar agora. E cada uma ora e louva do teu jeito, da tua maneira. O Heitor vai entrar em louvor aqui. Eu vou fazer uma oração e por um tempo nós vamos acessando esses lugares. Eu vou fazer uma oração guiada e vocês se entreguem. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a Jesus que nós não queremos apenas estar no átrio. Não, nós não queremos mais estar no átrio, onde tudo é visível, onde todos estão acessando. Não. Nós desejamos buscar com mais intensidade o Senhor, até entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Peço ao Senhor Deus agora que Ele rasgue o nosso coração, assim como o véu foi rasgado, para que Deus possa nos levar a conhecer Ele de uma forma mais profunda agora. Amém? Em nome de Jesus. Que a nossa vida, que a minha vida e a sua vida seja um tabernáculo para o Senhor habitar. Amém? Em nome de Jesus, eu vou orar e depois no final de tudo a gente faz a ceia, tá bom? E nós vamos orar e é a hora que a gente, então nós acessarmos essa segunda porta, vou deixar a imagem da segunda porta, eu sei que vocês vão fechar os olhos, mas caso vocês abrirem, vocês vão estar vendo a imagem da segunda porta, que é onde nós vamos acessar primeiro. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, se coloque na posição que você quiser, de joelhos, sentado, em pé. Eu vou me ajoelhar, tá bom? O Espírito Santo está pedindo para que eu me ajoelhe. Pronto. E a gente vai orar, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor nosso Pai Altíssimo, Poderoso. Ai, Deus, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos, Pai, caminhando da entrada, Pai, do teu tabernáculo, da tua tenda, da tua presença, Senhor. Nós não pertencemos mais à primeira porta, Pai, mas assim nós precisamos passar por ela, porque é a porta, Senhor, onde nos testa. É a porta, Senhor, onde nos coloca à prova, porque é onde todos os pecadores estão. Aranaya Mashi Cantarabás. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos agora na segunda porta.
Aleluia, Senhor, nós estamos na segunda porta do teu tabernáculo. Na presença do teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite nós nos colocamos, Pai. Nós podemos ver, Senhor, a luz do candelabro aceso agora. Ah, Senhor, a luz é tão forte, Pai, que a nossa cabeça se curva na tua presença, Espírito Santo de Deus. Toca-nos, Espírito Santo, de maneira profunda. Aleluia, Senhor, aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja o seu nome, Pai. Louvado seja o seu nome, Jesus, na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos nessa hora. Declaramos que necessitamos de nos alimentar, Senhor, do pão da vida que é Jesus Cristo. Precisamos desse alimento na nossa vida, precisamos nos alimentar da palavra. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ter mais fome da tua palavra, Senhor. Que o nosso espírito tenha mais fome, Senhor, de te conhecer, de te buscar no profundo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que esse pão nos alimente todos os dias. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida todos os dias, todo o tempo, para todas as coisas, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deu sua vida voluntariamente naquela cruz por nós. Obrigada, Jesus, porque o sangue que o Senhor derramou naquela cruz lavou todos os nossos pecados. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que alegria nós estamos sentindo, Senhor, de estarmos na segunda porta. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor caminhou junto com cada uma de nós até aqui. O Senhor nos ensinou, Pai, a fazer esse caminho. O Senhor foi paciente. O Senhor teve paciência com cada uma de nós, Pai, porque cada uma de nós temos uma maturidade espiritual diferente, Pai, mas o teu amor nos conduziu até aqui, Senhor. Aleluia, Pai, aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor. Obrigada, meu Deus, podemos ver o incenso sendo queimado. O incenso, Pai, da nossa oração, do nosso louvor, do nosso clamor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Recebe, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. Perdoe os nossos pecados, Pai. Nós colocamos agora nesse lugar santo os nossos pecados no dia de hoje, Senhor. Todos os nossos pecados que os nossos olhos cometeram, Pai. Que a nossa mente quis julgar, Pai. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoe por tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoe se perdemos tempo da nossa vida com coisas que não nos edificou nesse dia. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, Pai, nos perdoe, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos diante do teu altar agora, Senhor, o nosso pedido de perdão, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos muito. Pai, nessa hora agora, Senhor, o nosso coração está cheio, Senhor. Nós estamos cheias do teu amor. Vem, Espírito Santo, enche-nos mais e mais e mais. Nós queremos mais, nós estamos sedentas. O nosso coração quer mais, nós temos sede de ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca-nos de maneira mais profunda agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo. Enche-nos por inteira. O Espírito Santo está te levando palavras para que você ore em línguas na presença dele agora. Não tenha medo. Para que se envergonhar diante do Senhor? É só você e ele. Abre a sua boca. Ore em línguas ao Senhor em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te chama nessa hora.
O Xeremandarabás, Renanayabás, Cantarabás, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo a Permita-se viver na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. A nuvem da glória do Senhor está tomando a sua vida agora, em nome de Jesus. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos leva para a terceira porta agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, xeramanduricantarabás, recaxeremas, em nome de Jesus. Cantarabás, cantarabás. Você está na terceira porta agora, no lugar santíssimo onde Deus te visita. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, toma a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor. Que a tua presença transforme a vida de todas elas, Pai, assim como um dia o Senhor transformou a minha. Eu te peço isso com muito amor, em nome do Senhor Jesus. Pai, meu Pai, visita com força, preenche todas elas, Pai, que a tua luz desça no ambiente onde elas estão agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar, por nos ensinar. Obrigada por nos levar na presença do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, porque nós estamos na tua presença. Porque o Senhor nos trata, Senhor, como filhas amadas, como escolhidas do Senhor. Obrigada, meu Deus. Nós somos únicas ao Senhor. Cada uma de nós temos uma identidade da tua presença, Senhor. Nós reconhecemos que somos filhas amadas do Senhor. E nunca mais ninguém roubará a nossa identidade de filha. Em nome de Jesus, ninguém mais rouba de nós a nossa identidade de filha amada do Senhor. Nunca mais nós seremos enganadas pela palavra do Senhor. Nenhum homem mais nos enganará, Senhor, porque nós te conhecemos, Pai. Nós conhecemos a verdade que o Senhor se revela para nós através da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus e o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Declare seu amor a Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, mantenha o nosso nome no livro da vida, Senhor. E se há alguma filha tua aqui, Pai, que ainda não é batizada, que não entregou a vida a Jesus, nessa noite, Pai, o coração dela vai queimar como fogo. Em nome de Jesus, Pai. Fogo vai queimar o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E ela vai entender que amar a Jesus é permitir que Ele conduza a vida totalmente nos negócios, nas finanças, nos sentimentos, nos relacionamentos, nas emoções, Senhor. Nos relacionamentos familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, toda filha tua que ainda não recebeu, Senhor, o batismo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos levar nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, por nos levar no lugar santíssimo, na presença de Deus, nosso Pai. Obrigada. Nunca mais nós esqueceremos desse caminho. Nunca mais. Agora nós aprendemos a acessar esse lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus.
Arananaya Mashuri Cantarabas. Cantarabas. Aleluia. Ai, cantarabas. Aleluia, aleluia. Rananaya Bashiri Cantarabas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Que presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu glória, Jesus. Jesus. Ao meu ser, obrigada, obrigada, Jesus. Nós te amamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem dar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar para a Santa Ceia, fazer a Santa Ceia em nome de Jesus. Aleluia, obrigada, Jesus. Eu desejo de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus, que todas vocês tenham acessado a terceira porta. Eu tenho certeza que vocês acessaram. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos fazer a ceia. Pegue seu suco de uva ou a sua água, para quem não tem o suco de uva, pode ser com um pouquinho de água, até porque Jesus transformou água em vinho, não é verdade? Então, nós podemos fazer a ceia com água e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esses elementos agora. Consagro eles ao Senhor e declaro que aqui não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, mas sim o sangue e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao fazermos a ceia, Pai, nós estamos nos lembrando do que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Nós estamos trazendo para nossa memória que no momento da ceia, Jesus pegou o cálice e o pão, e assim ele declarou que todo aquele que tomar do cálice e comer do pão estarão fazendo isso em memória dele. E é isso que nós estamos fazendo agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós declaramos que nós precisamos do Senhor para todas as coisas da nossa vida. Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ao fazermos essa ceia, eu declaro que todo o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do Teu Espírito Santo. Seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. Os nossos olhos serão bons, a nossa mente será como a mente de Cristo. E a cada dia mais, Senhor, seremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Mantenha o nosso nome no livro da vida, Pai, para que nós possamos ser reconhecidas pelo Senhor no dia da nossa morte. Assim eu oro e declaro no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia.
Obrigada, Jesus. Obrigada. Pode tomar do cálice do sangue de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua noite. Que essa palavra fique guardada com muito amor no seu coração. Que você possa sempre buscar estar acessando a terceira porta na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. E até terça que vem. Que calor, não sei como que vocês estão aí, mas o Senhor jogou fogo sobre todos nós. Em nome de Jesus. Que vocês possam ter uma noite abençoada, que seja uma noite que o Espírito Santo continue tratando vocês com muito amor. O Espírito Santo vai continuar tratando vocês, é isso mesmo, Mi. É o calor, é o fogo do Espírito Santo que vem, que desce, que nos queima, que nos purifica, que nos santifica. É sobre isso, é esse amor do Espírito Santo, é esse fogo que nos aviva cada vez mais. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu estou olhando os comentários aqui que o Heitor me trouxe. Aleluia. É isso mesmo, gente. Vamos procurar, vamos viver no encontro de Deus o tempo todo. Glórias a Jesus. É isso mesmo, muito calor. É calor, o corpo treme, a cabeça fica nem na terra e nem no céu, né? Isso tudo é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada uma de nós. Amém? Deus nos abençoe. Acho que hoje eu vou fazer um print de tela. Faz tempo que eu não faço, né? Deixa eu fazer um print de tela nosso aqui. Peraí. Rapidinho, aguenta aí. Firme e forte, todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o quadradinho de todo mundo aqui, rapidinho. Peraí. Se quiserem, pode ligar, tá bom? Rápido. Pode ligar que a gente faz um print bonito aqui para eu postar. Em nome de Jesus. É o máximo que tem? De quadradinho? Aqui não tem assim mais telas? Tem tanta gente. Glória a Deus. Que nem aparece. Glória a Deus. E agora? Só deixar o chat aqui. Não tem um montão assim de telinha para aumentar? Eu achei que só estava sustentando. Ajuste a visualização, a Gabi está colocando. Obrigada, hein, Gabi? Nós estamos aprendendo. No mosaico. É que nós estamos indo, gente. Porque nós estamos em fase de aprendizado. Aí, tia Gabi, obrigado. Deus te abençoe. Aleluia. Estamos aprendendo. Deixa o Heitor sair da tela para a gente fazer um print. Ele vai avisar para a gente, pelo menos, dar um sorriso, né? Depois de chorar, né? Aleluia. Nem vai aparecer, mas vamos embora. É o print, não é? Então vai. 3, 2, 1 e vai. Acho que não. Deixa eu fazer. Peraí, de novo. Vamos lá, vamos sorrir. 1, 2, 3 e... Agora foi! Ah, que linda! Agora ele vai só cortar a tela e a gente já encerra. Olha, que o Espírito Santo te cuide, te guarde, te proteja, tá bom? E para quem amanhã tá às 7, estaremos juntos novamente. E para quem não consegue ao vivo, nós nos vemos na terça-feira que vem. Amém? Ó, beijo para todas. Silmara, mãe, Cleonice, Zete, beijo. A Zete tá em Minas. A Márcia, Deus te abençoe, Márcia, esqueci sua cidade. A Gabi tá em São Paulo, eu acho, né, Gabi? É, né? A Marislaine, esqueci, olha minha cabeça, é muita gente, esqueci a cidade, mas não é daqui também. Fala para eu escutar, eu leio teus lábios. Qual cidade que é? Estado? Ribeirão Preto, a Estela, Natal, a Mi, Pará, a Mi do Pará, glória a Deus. Ô Mi, quando eu falo assim todo dia, ó, bom dia, Mi, a paz do Senhor Jesus. Eu falo com muito amor a você, mas eu lembro da minha outra irmã todos os dias, porque eu creio em nome do Senhor Jesus que um dia a minha outra irmã vai estar aqui com a gente. Amém? A Gabi é minha irmã também, ó, a Maria Gabriela, essa linda é minha irmã, né? Ô Márcia, de onde que você é mesmo? Fala para eu ler. São Paulo. Ah, Márcia de São Paulo, é verdade. A Elisinar daqui da minha cidade, a Dani também, de São José do Rio Preto, a Marley tá daqui também. Gente. E a Damiana,
A Damiana, acho que é do Piauí, né, Damiana? Se eu não estou enganada. E a Zete é de Minas. Glória a Deus. Que maravilha. Olha, nós estamos, ó. O Senhor Jesus está plantando a semente em vários lugares. Que coisa linda. Amém, né? Glória a Deus. Gente, eu amo a vida de vocês. Eu estou aqui para o que precisar, o que vocês precisarem de mim. Eu sempre vou estar à disposição. Amém? Tchau. Deus abençoe, tá? Amém. Tchau. Deus abençoe.